Olá, olá, entrando, iniciando mais uma live. Boa noite a todos, ou para quem for assistir depois num outro momento, um bom momento para você, que você tenha um bom momento dentro dessa live. Então, assim, eu vou só fazer uma breve apresentação aqui e logo já vou convidar aqui a parceira, né, a convidada de hoje, que vai ser a Maura Chandini, e aí ela vai poder falar um pouquinho dela. A proposta aqui é a gente falar um pouquinho sobre a onda encantada do macaco e as nossas experiências, né, com o que o macaco traz. É legal para quem, por exemplo, é da onda do macaco, é do selo macaco, enfim, não vou assim ficar falando muito, porque agora eu vou chamá-la para que a gente possa juntas ir tecendo essa conversa, tá? Então aproveitem, quem quiser comentar, comente, quem quiser fazer pergunta, faça, né? Porque é sempre uma oportunidade de conhecer um pouco mais. Às vezes o comentário de uma pessoa também pode ajudar a gente que está aqui desse lado fazendo a live, vai trazendo também novos insights, novas ideias, tá bom? Então vamos lá. Vou chamar então aqui agora a Maura, que vem pelo o seu canal aqui no Instagram, que é o Portal da Deusa, tá bom? Então vamos lá. Pronto. Olá, amada. Opa! Opa, pronto. Qualquer imprevisto, qualquer coisa, qualquer surpresa a gente pode hoje colocar na conta do macaco que tá tudo certo, né? Amada, que alegria estar aqui. Estão me ouvindo bem? Tá me Então ouvindo vamos ver. bem? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo e te vendo. Você está me vendo? Ótimo. Tô vendo também. Então tá tudo certo. Maravilha. Então, o macaco está ótimo hoje. Sim, com certeza, tá colaborando. Então isso é bom sinal, porque é sinal de que ele vai gostar da brincadeira. Então, assim, eu vou só assim dar uma apresentação aqui que eu falei brevemente, mas para o pessoal aqui entender, né, como é que vai ser assim um pouco dessa dinâmica dessa proposta. Então, assim, conversando com a Maura, né, então ela sugeriu que a gente fizesse essa live até para que tivesse a oportunidade assim de falar um pouco da experiência da onda do macaco, e até achei muito legal assim essa proposta, eu até estou pensando em adotar assim, aí de repente mais para frente com outras pessoas, porque é bacana quando outra pessoa vem e dá o seu depoimento, as suas experiências, a respeito daquela energia, daquele Kim ou daquela onda, isso facilita bastante a nossa compreensão, né? Assim, às vezes a gente pode, assim, eu mesmo posso passar às vezes alguns conceitos que ficam talvez alguns na teoria, mas é a partir da prática que realmente a gente percebe a experiência do Kim, a experiência da onda, né? Então, a Maura vai poder falar um pouquinho dessa experiência, né? Aí eu vou complementando e a gente vê como é que o macaco vai circulando por aqui, tá bom? Então vou passar aqui para a Maura para ela falar um pouquinho assim, como que ela sente essa energia do macaco, como é que é essa energia desse selo na vida dela, tá? E aí a gente vai complementando. Olá, amada. Bom, primeiramente, gratidão pelo convite, que foi super espontâneo e do coração, né? Uhum. Foi justamente olhando, vendo as informações que você traz, que eu acompanho já há anos, respeito e admiro muito o teu serviço. E falamos a mesma língua, né? Então, Sim. sabe, às vezes se ouvir no outro, né? Nesse brilho da magia que tem a ver muito com o macaco. Aí quando você falou, sabe, veio do meu coração. Eu até falei, né, para Uhum. Ana Paula, gente, eu escrevi um livro
de tanta magia nessa frequência do macaco. Para quem conhece, né, vou dizer um pouquinho, o meu Kim é lua lunar. E todo o meu oráculo, ele soma macaco 111, ressonante, da onda encantada da Uhum. serpente. Então eu tenho uma intimidade com esse macaco, sabe? E na minha onda encantada, ele vibra, se eu bem lembro, na forma, no Isso, 4, na quarta. não Uhum. é? Você vai me corrigindo aí. Uhum. Assim, a grande magia, gente, se eu tiver que começar a contar do macaco, eu iniciaria numa superlua no ano 2013, com o tambor na mão, macaco magnético, a própria onda encantada, onde Uhum. literalmente, magicamente, por sincronicidade, eu fui parar na Argentina, onde o meu primeiro intento era visitar a minha avó e por intuição, eu entrei numa loja aqui perto onde eu moro. Tu vê, coisa inusitada, né? Totalmente frequência do macaco. Uhum. E aí eu ouvi assim, é, deixa uma propaganda aqui. Eu sei que essa noite, uma moça que entrou na loja, que tinha tido uma experiência péssima com uma terapeuta, onde ela buscava exatamente o que ela viveu comigo, mas ela já tinha a experiência errada, né? E aí ele perguntou para a moça da loja, ela disse assim, ela é boa, né? Porque ela já tinha tido a outra experiência que ela não tinha. Ela é bem falada, o que a moça nem me conhecia. Ela Uhum. é bem falada. Uau, né? O que aconteceu ali naquele atendimento fez com que essa moça da Argentina me convidasse para ir visitá-la, já que eu estava indo visitar a minha avó. O que menos eu imaginei dentro dessa magia é que a Argentina é grande, né, gente? Mas eu passava basicamente na porta do lugar de terapia dela. O que deu nessa sincronicidade de onda magnética do próprio macaco, superlua, 5 anos, viagens para a Argentina, assim, depender muitas pessoas, onde eu parei na pandemia, que eu não posso chamar de outra forma. Então, hoje, assim, o que eu venho a dizer é que realmente o que o macaco traz para mim, essa energia, que é justamente de desconstrução do que a Uhum. gente pensa, de como realmente a gente cocria as coisas, sempre buscando dentro da, do programa em que vivemos, né? Mesmo nós que estamos acordando, eu poderia dizer isso, porque está na hora da gente começar a Sim. reconhecer o Uhum. nosso dom, o nosso compartilhar desde este lugar de alegria, que é a frequência do macaco, o quão simples e mágico quando a gente entrega, né? Sim. Então, dentro dessa entrega, dessa alegria, da criança mágica que vive em nós, é, por lugares inusitados que não imaginamos, quando a gente está nessa sintonia da criança, na abertura do brincar, simplesmente a sincronicidade acontece. Porque formatados nesse programa, a gente pensa que sabe, mas é aí onde chega o macaco para dizer, não, minha querida. Enquanto a gente leva muito a sério os imprevistos, né, os desafios, assim como eu posso dizer que não é um problema, porque eu vivo a dualidade, vamos lembrar disso, né? Então, eu estou constantemente em experiências fortes, me convidando a transcender. E a energia do macaco, eu digo que é o meu antivírus. Porque diante da tragédia, quando eu estou do máximo, dizer só isso que me falta, eu tenho um dispositivo interno que simplesmente eu entro na gargalhada e a magia acontece. Não vou dizer também que sim passo pelos meus momentos profundos de lua lunar, que é aí onde me traz a maturidade, o crescimento espiritual, diferente do que é entendido o que é o crescimento espiritual, né? E aí há de se viver isso, né? Então, assim, o que eu estou falando aqui é o que eu vivo. Mas Uhum. a gente acrescentar, gente, no que eu venho hoje compartilhar, é que hoje, exatamente hoje, nesse dia, olha só, Ana, vento tal,
aonde essa inspiração veio da gente estar aqui compartilhando, dizendo basicamente para aquele que está vendo e que chegará a essa live, dizendo: é possível voltar a sonhar, é possível entregar, é possível cocriar por vias desconhecidas, mas muito bem trilhadas pelo nosso ser, e que é momento de lembrar. Então, para minha surpresa hoje, em meu dia, que foi mágico, onde caminhei pelo barro, na chuva que cai, né, para ir aqui perto, na casa da minha amiga, onde eu sirvo junto a ela, tenho uma parceria, e ela disse: eu convidei esse rapaz, eu convidei esse rapaz, que, assim, para a gente conversar, né, porque a gente precisa impulsionar o nosso serviço, e eu vejo isso muito, para quem está assistindo aqui, que nós, principalmente que estamos a serviço da cura, é muito importante ter e sincronizar e atrair pessoas que atuem na área digital, porque a gente precisa. Eu tenho, não, tenho certeza que o que eu vou falar agora fala muito também com o teu sentir, Ana, de que assim, tem um tesouro guardado dentro de nós, não só de conhecimentos que viemos adquirindo ao longo desses anos, mas também de nossa sagrada experiência, que traz o nosso brilho pelas experiências de como transmitir isso. E que isso não pode morrer dentro de nós. Sim. E que é muito importante começar a passar isso. Mas quem passa? Porque a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Gente, eu conversando com esse rapaz, contando um pouquinho, que eu amo trazer histórias, né? Para a pessoa sentir que vivo isso. Mágicas, histórias mágicas. Aí ele disse: deixa eu olhar o teu Instagram. E aí ele falou a palavra mágica: ah, você conhece do Sincronário das 13 Luas? E eu digo: eu sou lua lunar. E sabe qual é o Kim dele? Não, antes disso eu disse: você, eu te pedi pelo grande espírito, porque eu preciso. Gente, ao longo desses anos eu te chamei tanto por sincronicidade, você está aqui. Eu falei para ele: gente, eu te cocriei, grande espírito, eu dizendo na hora: eu te agradeço, ele está aqui, né? A flor de rapaz, ele é macaco magnético. Olha, gente. Eu digo: gente, eu acredito que você chegou na minha vida. Toda arrepiada, gente. Então, assim, a gente sabe que a gente tem aquele dizer, né? Não acredito. A gente precisa começar a dizer: eu acredito, eu acredito. A magia do ar. É o momento de a gente dizer sim para o nosso potencial de luz, né? Eu lembro que alguns atendimentos que eu fiz com a Ana Paula, mágicos, que aliás quem não fez e está aqui assistindo, gente, a mulher, rapaz. E aí ela me disse: Maura, eu vejo realmente a tua parte lunar é muito profunda, mas assim, gente, você precisa começar a trazer o solar na sua vida. Ai, eu sinto que 2025, sabe? Agora, 2024, a gente tem que falar um pouquinho do gregoriano, né? Porque faz parte. Uma referência. Para quem está vendo, eu não sei como é que foi para vocês, mas pense numa noite escura da alma de um ano aqui, ó. Sabe? Com o processo que Ana acompanhou e me seguiu e me apoiou, de uma grande morte e renascimento. E agora chegar com esse macaco magnético, gente. É um presente do grande espírito. Assim, o macaco ele tem assim essas surpresas, né? Se você tiver assim aberta, flexível para poder aceitar e para compreender, né? Aí você vai captar, porque é interessante observar que a via do macaco fazer a magia dele, né? Não é aquela via tradicional que a gente está acostumado. Ele vem assim de uma forma inusitada, ele aparece assim de um lugar que você menos espera. Então, uma coisa que é muito forte no macaco, ele às vezes pode até trazer uma provocação, né? E aí, num primeiro momento, essa provocação pode soar assim: nossa, que coisa estranha, ou esquisito, ou não era isso que eu queria. A gente pode contestar,
Mas se você sair um pouco da contestação e se permitir vivenciar e se entregar naquela vivência, ele pode te mostrar um outro lado da questão, um outro lado da moeda que você fala, nossa, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, né? Então, ele vem realmente assim para quebrar um pouco os nossos preconceitos, né? E colocar a gente nesse lugar assim de realmente de mais flexibilidade, de mais leveza, achei muito legal você falar assim, o eu acredito, né? Porque é muito importante realmente a gente começar a fortalecer esse eu acredito. A gente, assim, às vezes eu presto atenção nas coisas que a gente tem o hábito de falar no automático, que a gente aprendeu com os nossos pais, enfim, nossos avós, com toda uma geração que, assim, foi, assim, automaticamente falando coisas, né? Então, assim, outro tipo de frase que às vezes eu fico me policiando, mas ainda soa um pouco automático quando a gente fala assim, mas vale a pena. Tá certo que a gente fala num bom sentido, só que, mas por que tem que ser a pena? Por que não pode ser assim, vale, está valendo, que valor, né? Eu estou aproveitando a experiência. Então, assim, toda vez que você se propõe a fazer algo diferente do teu padrão, diferente do teu automático, você está quebrando uma ilusão que é função do macaco. E ele traz para você, então, esse novo olhar mesmo, né? Essa nova possibilidade. E então, o que eu tenho que acrescentar é que, então, diante dessa consciência, nós podemos perceber que momento a momento, agora, aqui, a gente está cocriando uma realidade. Então, Uhum. eu também faço isso, de observar, por exemplo, desculpa. Eu não digo mais dizer culpa. Dizer culpa, para isso chegou o Ho'oponopono, para nos ensinar a dizer me perdoe, eu não cheguei. Por exemplo, na Argentina, que é a minha ancestralidade, eles usam perdão, perdão, perdão. Não usam desculpa. Porque imagina, dizer culpa. A É. culpa, gente, é algo muito forte. Porque onde tem culpa não tem consciência. Uhum. Sempre vai ser outra situação, mas nunca nós. Então, Sim. como desculpa? Uau! Então, quando a gente começa a perceber, e hoje, né, no Vento Cristal, que a nossa fala, ela tem uma frequência, ela emite, e a gente está tão acostumado a essas palavras no automático e firmando, a gente então está alimentando um programa. Então, por Sim. que não pensar diferente? Tem até uma moça que eu sigo, né? Pensando ao contrário, com umas receitas fantásticas. Sim. Eu conheço o trabalho Precisa dela. pensar ao contrário. Vamos Sim. começar ao contrário, né? Mas é Sair da justamente caixinha. essa proposta do pensar ao contrário tem tudo a ver com a frequência do macaco. Até assim, uma outra coisa que eu queria acrescentar aqui, porque assim, como a Maura também ela tem essa experiência, essa vivência que transita pelo xamanismo, né? Então a gente também trabalha muito com a força dos animais, né? Então, assim, pegando o gancho aqui do macaco, às vezes pode ser que o macaco não seja considerado assim, não tem, muitas vezes, talvez por algumas pessoas, não tem ali aquele devido valor, assim, como todo animal tem a sua força, todo animal tem a sua beleza, todo animal, como energia, eu quero dizer, né, como poder, tem o seu poder, né? Então, assim, não subestimar o macaco, porque tem coisas que só um macaco poderia fazer por você, né? Outro dia mesmo eu estava conversando com uma cliente que ela comentou um pouco disso, que ela percebeu, descobriu há um tempo atrás que o animal de poder dela era o macaco, né? Inclusive, o Kim dela é do vento ressonante, então o tom ressonante, porque cada um dos 13 tons, eles também são representados por um animal totem, e o do tom 7, que é o tom ressonante, é o macaco. E quando ela soube ali numa experiência que ela teve de descoberta do animal de poder que veio o macaco, num primeiro momento ela não gostou, ela rejeitou um pouco o macaco, porque as pessoas ficam com aquela expectativa, eu
quero a águia, eu quero o lobo, eu quero o leão, como se só esses animais que tivessem real poder. Mas todo animal tem um poder, e o macaco, ele é aquele que consegue trabalhar com a gente num nível que às vezes é justamente o que a gente precisa, é aprender a rir, aprender a relevar, a rir de si mesmo, a brincar, porque aí a gente cura muita coisa. Então existe uma cura fantástica na frequência do macaco. Uma cura poderosa que, às vezes, outros animais, assim, que podem ter um porte maior, eles não trabalham essa frequência, porque não é a função deles. Então, assim, o macaco tem uma função que é importantíssima, que a gente não pode perder de vista só porque ficamos adultos, né? Aí a gente já vê a conexão do macaco com a nossa criança interna. Né? Então, eu, assim, te ouvindo, eu lembrei que tem uma memória de elefante, né? Aliás, eu posso dizer que é difícil para mim. Já fiz jornada de animal de poder, já tive sonho. E a gente não tem só um importante, né? Sabe, né? Inclusive tem o do momento também. Então eu digo, olha, eu já nem quero saber o que é isso de animal. Eu digo a quem quiser vir aqui para servir, sabe? E aí eu lembrei, para minha surpresa, gente, 13 mulheres fomos parar na Chapada Diamantina. Daí a gente naturalmente, né, as cachoeiras lá e a gente não ouvia. Mas aí dentro do movimento natural do ser, cada uma assim, não foram todas, mas incluindo-me, nadamos até a cachoeira, daí tinha um momento de escala, umas pedras, daí a gente não via mais a pessoa, desaparecia, e a curiosidade, que é total, né, do macaco, foi levando cada uma diferente da outra, né? Eu sei que quando eu subi aquelas pedras, daí eu cheguei no topo, olhando que era uma bacia de água, que lá de baixo não se via. Quando eu cheguei lá, eu fiz uma posição assim, fiz assim como um macaco. E, sabe, foi uma coisa assim, eu senti, gente, o macaco tá no meu coração, que é isso? E aí as meninas, elas disseram, vocês vão ver, fica aqui, entra aqui na banheira, que vai vir outra mulher e vai fazer outro movimento. E cada mulher foi algo mágico, assim, sabe? Então aí eu descobri a energia, e eu nem sabia de sincronário das 13 luas, gente, na época, né? Mas foi uma coisa assim, pela própria energia mesmo, no xamanismo do macaco. Foi aí que E eu vi, foi uma visão muito rápida, assim, que na porta do meu coração ele estava. E que quando eu me abria em gratidão, a alegria, a espontaneidade, o amor que eu sou fluía naturalmente com a vida. Foi assim, muito rápido foi, mas tudo isso eu fiz isso. Muito mágico. Sim, porque assim, aí você vê assim pelo seu próprio relato como uma das belezas do macaco que ele ensina assim que muito da magia pode acontecer assim de uma forma muito simples. Às vezes a gente tende a achar que, assim, que precisa sofisticar e precisa, assim, tudo bem, tem muitos recursos que auxiliam, que são bons, que são interessantes, mas não se prenda necessariamente a eles para que a coisa aconteça. Porque o lance do macaco é espontaneidade. Então, sempre que você for fazer aí alguma coisa, seja assim que você se propõe a fazer uma coisa, por mais que você se programe e tenha o seu cronograma e tenha ali as suas ferramentas, a minha recomendação é deixe um espaço para o espontâneo. Sempre deixe um espaço para o espontâneo, porque é nessa hora que acontece algo que está além do seu controle. E é importante isso acontecer também. Nos deixarmos guiar pelo nosso espírito, né? Aqui falando do vento cristal, né? A gente está sendo muito chamado a isso, se permitir ser passagem daquele canto que quer ser cantado através de nós, daquela dança que quer ser dançada, daquela palavra que quer ser dita, da frequência que cada um de nós emite naquele momento. Então, assim, eu conduzo vivências já há muitos anos e sempre tive
o ABC, mas na hora sai muito mais lindo do que jamais poderíamos ter imaginado. Mas eu gostaria de voltar aqui, não deixar de contar essa experiência também, que traz outro aspecto do macaco, né? Bom, então lá estava eu no meio da estrada, o carro tinha quebrado, meu pai, no meio da Mata Atlântica em São Paulo, esperando o guincho, né? Comendo banana e tomando caldo de cana na plena serra. Gente, caiu um pé d'água, que eu nunca vi tanta água na minha vida, mas assim, de arrear o corpo. E aí chegou o guincho. Imagina, 5 crianças, meu filho era pequeno, tinha uns 4 aninhos. De repente, a minha irmã esqueceu a bolsa dela. E eu, no meio da tormenta, eu pego, né? E aí meu filho foi indo da mão com meu pai em direção ao guincho. Nós iríamos dentro do carro totalmente nada a ver, não se faz isso, mas a gente não tinha escolha. Só que assim, quando eu estava voltando com a bolsa, eu estava vendo meu filho que vinha chorando da mão do meu pai. Foi assim como um momento que congelou tudo, sabe? E eu olhei, caminhões, chuva, e foi tudo muito rápido. E dentro de mim, né, eu, numa escolha, ok, foi assim, né, como que eu parei, meu espírito falou assim, ok, neste momento, qualquer coisa pode acontecer. Se eu desencarno, eu quero ir na tragédia, gente, é assim, ou na alegria. Um riso brotou da minha alma, que quando meu filho chegou chorando, ele meio desconcertado, o que é, mãe, que tá vendo? Eu, olha essa água! Gente, já não era tormenta em nós, éramos um. Que delícia! Olha que lugar é esse! Mas era assim de uma alegria que brotou, contagiou meu filho, contagiou meu pai, contagiou as minhas irmãs. Entramos no carro, na maior brincadeira, ficamos num hotel, no meio, um posto, faltou luz, levamos tudo o que poderia ser assim, o que a Matrix quer constantemente nos injetar, a novela da tragédia e do medo, a frequência do macaco vem nos dizer que o mundo é como a gente quiser sintonizar. Sim. E ali eu vi, gente, a gente tem sim uma escolha. E a gente está nesse momento de internamente, por nós, tomar posse da nossa capacidade de cocriar. Porque a gente sim está cocriando a guerra. Então está no momento da gente dizer, não, eu tenho sim a escolha de começar a mudar o que eu como, o que eu falo, o que eu ouço, as pessoas com quem eu interajo. Isso tudo é parte do universo que eu quero viver e eu sim posso escolher. Isso. Então é muito forte. Com certeza, porque assim, é assim como eu quero viver, né? Como eu quero viver essa experiência aqui na Terra. E eu achei interessante você trazer esse aspecto assim, que por um instante assim, é como se o aspecto da morte, ou o espectro da morte passou por ali, né? Mas a minha relação aqui é o seguinte, o macaco, dentre os 20 selos maias, ele é o 11º. E sempre o número 11, ele é um número, assim, quem estuda, assim, numerologia, portais e coisas de números, sabe, assim, da especialidade do número 11. E o macaco, por ser o selo 11, o 11 ele tem a função de quebrar coisas, quebrar no sentido de quebrar padrões, quebrar o que estava cristalizado, ele tem a coisa do dissolver, até porque o tom 11, né, que é o tom espectral, ele trabalha esse aspecto. Então, o macaco, por ser o selo 11, ele traz fortemente esse aspecto do dissolver dentro dele. Então, a partir do momento que você se permite entrar na frequência do macaco, você tem a oportunidade de vivenciar o que seria uma tragédia de uma outra maneira. Você sai do campo do ruim ou da tragédia e você pode atravessar aquilo de uma outra maneira. Isso vai quebrar couraças, isso vai realmente levar você para um processo de evolução, né? E aí até mesmo na história que você trouxe familiar, o quanto que isso contribui para as gerações à frente,
né? Você, assim, essa experiência, porque, olha, filhos, eles aprendem muito, não só com o que a gente fala, mas com o que ele está vendo com o que a gente está fazendo, de espontâneo, e às vezes a gente nem se dá conta, né? Então, quando você escolhe algo diferente, uma posição diferente, uma opinião diferente, um pensamento diferente, e até mesmo um sentimento diferente, porque às vezes também a gente foi muito acostumado a ficar à mercê dos sentimentos. Não que a gente não vá nunca ficar triste, não é isso. Mas, assim, como que a gente atravessa essa tristeza? Como que a gente acolhe isso? Se você acolher de uma forma assim, onde você fica à mercê daquilo, você afunda ali. Aí vem as situações de depressão, de ansiedade e por aí vai, né? Mas se você atravessa aquilo, entendendo que aquilo é um momento, você vai estar atravessando com uma outra frequência de energia. E isso, inclusive, vai fazer com que a sua travessia seja mais fácil ou mais rápida até. Então, assim, é muito interessante ver assim essa perspectiva. E só para fechar aqui, o macaco ele é o selo que antecede o humano. Ele vem antes do selo do humano, que é o 12. Então, o macaco ele é a preparação para a experiência humana na Terra. Se você recorda do macaco, a experiência humana pode ser muito mais muito mais fácil, né? Ou muito assim, mais leve, né? O amadurecimento não é rígido. O amadurecimento, ele é uma consciência que torna tudo mais, pode tornar tudo mais leve, ou com uma compreensão melhor, né? Ai, Então é amada, isso. assim que você traz e te ouvindo, né, falando agora de família, posso até também abrir relacionamento, né? E você falando Uhum. do tom 11, amanhã é noite cósmica, né? Então, e a minha sintonia lua lunar com o mago espectral, que é um amigo, dá o selo de amanhã. E olha, eu conheço ele já há 2 ou 3 anos. E uma cura incrível, porque a gente começou a se conectar, ele consciente que precisava de uma cura para com o feminino e eu para com o masculino. E justamente por juntos sermos da onda encantada do macaco, é que eu sinto que possibilitou isso. Em horas estávamos sérios, rígidos, e em horas desconstruindo isso, títulos e formas. E assim, eu passei 3 meses em Portugal, convivendo, né, com a vida dele, onde antes ele veio aqui para o Brasil. E dessa vez, nessa convivência, houve muito a sintonia do macaco, da desconstrução, deixar de títulos, porque nos relacionamentos está muito enraizado essas feridas e formas que foram herdadas. Mas no momento em que a gente começa a ter consciência disso, a gente pode começar a desconstruir e sair dessa seriedade. E agora levando, né, e honrando esse selo noite, que meu filho é noite rítmica, a onda encantada do espelho, que é a noite, a onda anterior, né? Como é divino que essas ondas estão exatamente no centro do Tzolk'in, nos preparando. E se é alguém que eu posso dizer que é uma referência de vida e aprendizado, é meu filho Noite Rítmica. Porque ao longo da trajetória dele, na sua adolescência, totalmente rebelde diante do sistema, ele encontrou uma maturidade aqui como mãe para ir auxiliar ele a ver como é que ele lidava com essas sombras, com aqueles professores que diziam fica quieto que aqui mando eu, cala a boca, né? E eu ia ali conversar e o próprio colégio me convidar para dar palestras para as mães. Gente, assim como tem o tema matemática, português, teria que ter o tema relacionamento. Sim. Porque nós estamos na sala de aula com 2 egos chocando. Os adolescentes que estão à flor da idade, com um tipo de liderança, com as suas questões,
de sombra, e o professor com seu ego num sistema que diz cala a boca, fica quieto, fica queimando eu. Então não tem um laço de amizade, de amor, porque se temos um amigo diante de outro amigo, vai ouvir o amigo, mas não tem isso. Então, nesse tema dessas instituições, teria que ter uma matéria chamada relacionamento, onde se fariam dinâmicas de autoconhecimento. Está precisando isso aqui. Então, meu filho fez da trajetória dele, de um adolescente que entrou em depressão e que eu tive que tirar do colégio, grande história de vida, onde hoje ele é coach nos Estados Unidos de meninos, porque para ele sempre foi o futebol a vida dele. Hoje ele se vê, ele diz para os pais, eu venho ensinar o seu filho, eu venho preparar o seu filho para a vida, porque tudo aquilo que ele viveu de repressão e opressão, ele conseguiu trazer para a sabedoria e passar à frente, né? E eu sinto que é por aí que a gente tem que começar a olhar esses aspectos da sombra, não ficar só no julgamento, porque senão toda a nossa força é delegada a que o sistema não funciona, a culpa de, né? Voltamos. Então, como é que na nossa sabedoria, a partir do que nós vivemos, a gente pode transformar a nossa história, né? E também tem a ver isso com a magia do macaco, né? Passo aqui. Sim, sim, até assim você falando, porque eu estava vendo, porque se ele é noite rítmica, da onda do espelho, né, ele vai ter a transcendência dele, é, não, aí porque aí o macaco vem logo na sequência, mas assim, é muito interessante, assim, essa experiência, assim, que você está trazendo, porque o macaco, ele vem justamente para fazer essa desconstrução. Então, assim, é trabalho do macaco desconstruir, né, fazer essa desconstrução. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o que o pessoal está colocando, o pessoal, assim, concordando, assim, com as coisas, faz todo sentido, aprendizagem com leveza, né, a Cris falando que troca fantástica. Aí aqui deixa eu ver, eu acho que é o Roberto, é que eu tô sem óculos, mas vou ler o que a pessoa escreveu, tá? Que diz assim, que lindo convite ao sempre presente milagre, este relato. Linda reunião, noite pacífica. Tenho o macaco lunar como equivalente, né? Amo essa séria alegria. Nossa, interessante ela falar essa séria alegria. É, porque é interessante porque, às vezes, como eu falei, né, a gente tende a achar, assim, que quando a gente vai ser adulto, assim, isso é um conceito, assim, de um aprendizado mais antigo, né, que para ser adulto você tem que ser sério, você tem que ser rígido, você tem que ser fechado, né, e a coisa, assim, de você trabalhar limites ou trabalhar questões, assim, que fazem parte desse processo, não significa necessariamente esse nível de controle, de rigidez, como as gerações anteriores foram colocando na gente, né? Eu percebo que, aos pouquinhos, está começando a haver uma mudança que ainda, lógico, tem muita coisa para mudar, mas esse molho precisa ter, né, esse jogo de cintura, né? Então, assim, é importante observar isso. E uma coisa também que eu acho legal trazer sobre o macaco é que um macaco, se você observar ele na natureza, ele, assim, raramente ele vai estar sozinho. Ele tem um senso ali de coletivo, de estarem juntos na macacada, né, de cooperação, né, aproveitando hoje que a gente está no tom cristal, então a cooperação faz parte disso. Então o macaco, ele tem assim, ele é aquele que convida a brincar junto, né? Então, esse brincar com, estar com, essa solidariedade, essa cooperação, é uma coisa também, né? É como as crianças que brincam. Uma coisa é você brincar sozinho, outra coisa é você brincar com outras crianças também. Essa troca, né? É muito importante.
autenticidade. Eu sinto que o macaco, ele traz esse perfil autêntico, sim, né? sim, sim. Dentro dessa autenticidade, vamos lembrar, é uma das leis universais. Máxima eficiência, mínimo esforço, né? E aí a Gente, gente... se cada um que está olhando aqui começar a revisar as realizações como vieram de forma simples, vão ver que é muito maior do que jamais pensaram que Uhum, aconteceria. Esse é sim. um aspecto, né? Máxima eficiência, mínimo esforço. E em relação a começar a andar em tribo e comunidade e cooperatividade, eu quero compartilhar uma visão que eu tive, literal, vi isso algumas vezes, num dos retiros do Conselho das Anciãs, lá em Canela, aonde amanhecendo assim eu acordo e vi literalmente a malha dourada que encobre a terra, Uhum, né? A geometria sagrada da flor da vida. E se passaram os anos e cada vez eu venho sentindo mais. E inclusive, eu trouxe o que eu vou dizer agora para ativar essa visão que eu tive, onde diz assim: eu agradeço, Grande Espírito, por sincronizar pessoas, lugares e situações que sim. somem ao propósito divino de minha alma. Uhum, Porque eu tive a visão de que essa malha que encobre a terra, ela segue e ela encobre toda a terra, só que a parte de baixo, ela está se fortalecendo no momento em que, vamos imaginar, né, a flor da vida, a geometria sagrada é a estrela de 5 pontas. Então vamos imaginar o nosso ser luminoso neste corpo com 5 extremidades, que é a estrela. Quando a gente acorda, a gente uhum, ancora essa. E quando nos conecta, imagina, uma consciência total disso, se conecta com outra consciência aí, vai tecendo esses fios dourados e nós vamos fortalecendo a malha na terra, de forma que vai chegar um momento que vai fazer assim, aonde a uhum, gente vive a quintessência na terra, o centro, né, de sim. tudo que é e que vibra na máxima eficiência e no mínimo esforço. Outra vez, desestruturando o que pensávamos que era Uhum, o criar. É uhum. muito É, mágico. sim, a gente está, eu acredito que a gente está transitando muito nisso. E a forma da gente, assim, ter consciência dessa transição é justamente, assim, ter consciência de tudo que você está fazendo, de tudo que você acontece, que te acontece, de estar enxergando o aprendizado, né? De estar enxergando ali a magia que está em curso. É interessante observar essa magia que está em curso, ou reconhecer que tem uma magia atuando. Quando você reconhece isso, você entende o que está assim como pano de fundo dentro de uma determinada situação. E aí você sai um pouco do lugar da crítica da situação e começa a ter um entendimento. E é esse entendimento que vai abrindo portas, que vai abrindo respostas, vai abrindo as possibilidades, né? E realmente, assim, o macaco, ele é assim, um grande colaborador desse momento, né? Dessa percepção. Ele ensina a gente a desconstruir. Às vezes, o macaco, ele pode ser aquele que vai assim, fazer você cair, eu digo assim, vamos dar um exemplo, né? Aquele que vai dar uma empurradinha, você vai cair no chão, aí você escolhe, ou você vai xingar porque caiu, ou você vai dar risada, né? Maria, que eu posso dizer que a virada do meu pé, que eu quebrei, gente, de forma totalmente inusitada, dia 29 de janeiro, exatamente, há 3 dias de embarcar para vir aqui, eu dizia, não, não, eu moro na Bahia, né? Para quem não sabe. E eu estava em Florianópolis, na casa da minha mãe. Eu dizia, não, não, primeiro eu neguei, eu não queria que acontecesse isso, como assim? Eu tenho que voltar em casa. Mas não, eu tinha que curar mais uma camada com minha mãe, liberar bagagens ancestrais, sabe? Mas integrar tudo isso não foi fácil. Então, eu acho que daria até outra live da importância, amada, e a gente vai ver com você, da importância
importância de mergulharmos, sim, em nossas sombras, como lua lunar. sim, Eu posso dizer para sim, vocês sim, que é importante isso, e que sim é um crescimento passar e se permitir passar por esses momentos para que hoje eu possa estar relatando com essa leveza, né? Então uhum, requer muito amor uhum, de nós abraçar esses lugares negligenciados dentro de nós, né? Porque sim. com todo conhecimento e experiência, não adianta. Chega um momento, precisa ser trilhado do jeito que precisa ser. Então, eu acho que essa deve ser uma outra live, viu? Você falando isso, até que fiquei pensando assim, porque mais para frente a gente vai viver a onda encantada da Lua. E como você é Lua, talvez seria bem legal também a gente fazer aí uma live dentro da energia da Lua, porque como Lua, você também vai poder trazer muito da sua visão, da sua experiência, né, da sua vivência nessa energia. E realmente, assim, o macaco, ele proporciona isso, né? Que você, às vezes, aquilo que aparentemente é ruim, né? Ele vem ali para trazer a transformação, é o que foi possível naquele momento para fazer você acordar. Porque isso é do macaco. Às vezes o macaco faz a gente cair, assim, literalmente ou metaforicamente, como se ele estivesse assim chacoalhando. Falei, ei, acorda, presta atenção, né? E aí quando a gente aceita e acolhe, porque é importante que nós aprendamos a ser nossos grandes acolhedores, né? Porque se a gente se acolhe nos nossos processos, a gente vai poder também acolher com mais facilidade outras pessoas. Isso vai tirando assim um outro entendimento, né? Ah, Vai ensinando a gente a julgar, até porque assim vale colocar aqui que quando a gente não está nessa frequência e a gente vai assim e baixa a frequência e não entende e questiona. E questiona, eu digo, no sentido de ficar travado nesse questionar, nesse ruim, nesse lado ranzinza, isso é sombra do macaco. Isso é quando o ah, macaco está trabalhando na sombra. E aí, às vezes, a gente acha que a maneira de resolver isso é soltando, às vezes, uma brincadeira, mas se você observar, às vezes aquela brincadeira fica irônica demais, sarcástica demais. Se você percebe que a brincadeira está indo muito por aí, isso não é a verdadeira frequência sadia do macaco. Aí você já está transitando na sombra do macaco. É uau. interessante também pontuar isso. E agora você falando isso também pode ir para a sombra a superficialidade dessa Sim, brincadeira, né? E de não se sim, mergulhar, sim, sim, porque tudo isso que eu sim, relatei brotou do meu ser. Então eu sinto que o momento em que estamos, que cada vez mais e vai ficar mais forte ainda, essas situações de desafios acontecem para que a nossa verdadeira essência emerja. Porque ela já está aqui. Só que a gente está sim, preso na Matrix e nessa mente. Mas, nesse despertar, a gente vai percebendo, não, e vai começando a se questionar, que é o que o sim, macaco, não, peraí, será que é mesmo assim? Não, peraí. Né? E aí, sempre assim, assumindo a responsabilidade, ou seja, a habilidade de responder diante de atitude que tomemos interna vai justamente ser que seja uma tragédia ou uma elevação, uma evolução, uhum, né? Que não é nem um caminho nem outro, é o do centro, né? O sim, ser que olha a jornada na Terra, né? A parte horizontal desses dois olhos duais que estão encobertos por um programa. Mas aqui, diante da consciência que está observando essa dualidade, é onde a gente tem a capacidade de acessar esse lugar de magia, sim, né? sim. Macaco. Mas é maravilhoso. Ah, Bom, gente, assim, eu queria trazer, assim, né, para mim foi um prazer fazer essa conversa, assim, eu acho que, assim, é interessante porque como os momentos são curativos, eu até tive, assim, alguns momentos, assim, um pouco
talvez desafiadores no decorrer do dia de hoje, e foi interessante como que ao entrar na frequência aqui da live, e a Maura também é uma pessoa que ajuda bastante a elevar a frequência, né? Vocês devem ter percebido isso, como a minha energia foi mudando, assim, então eu agradeço pela experiência, né, pela oportunidade. Deixa eu ver aqui, tem mais gente comentando aqui. Bom, não sei, ele é a borboleta da corte. Tá, acho que ele está falando do macaco. O único que pode dizer a verdade, mas contundente ao peraí, ao pai sem ferir, mas como vocês dizem, com eficiência. Acho que ele quis dizer assim, da maneira do macaco realizar, e acho que ele falou, talvez tenha a ver também com o seu filho, né, quando você comentou, né, que ele conseguiu, então, acessar essa cura. A gente costuma, inclusive, dizer muito dentro do xamanismo, a medicina, né, então a medicina do macaco é essa leveza, é esse riso, essa descontração, né? Sabe, meu filho, que aliás, se vocês querem seguir, Coach Carranza. Coach Carranza. Ele deixou outro dia, numa história, algo muito profundo, né? Ele falou assim, num momento em que estamos, vamos lembrar que ele é da onda encantada do espelho, né? Refletir. Eu disse, meu filho, quando você se alinhe ao seu ritmo interno, você vai refletir e justamente ele inspira, né, a essas próximas gerações. Então ele diz, diante de um momento em que estamos muito profundos e inseridos no mundo do digital, do imediatismo, da imagem, seja você, seja verdadeiro. Me lembrou muito o que o Pequeno Príncipe diz, né? To your own self be true. Seja verdadeiro com você. Be your best friend. Seja o seu melhor amigo. And be gentle with you. Seja gentil com você. Né? Então, a nossa criança, que representa o nosso inconsciente, ele precisa ser abraçado, ele precisa ser acolhido, ele quer ser. Então, se vem essas sombras, é de tudo aquilo que não foi acolhido. E aí já iremos para a luz da lua, né? Da cura, justamente dessa consciência, né? A gente está nesse momento mágico que a gente pode escolher, né? Sim, co-criar a paz no mundo, né? E compartilhar, porque nesse compartilhar que você falou aqui, né? Que um vai lembrando o outro, um vai inspirando. É maravilhoso. Qual é a nossa frequência? Agora você é humano. Eu sou humano cósmico. Inclusive, até eu vi que alguém comentou aqui que é Kim 52, que é o mesmo que o meu, né? Olha, o que será que a gente sintoniza? Eu adoro ver isso. A nossa... Fica como, acho que é Cardoso, não sei, agora a Carolina, bom, enfim, ela Kim, aqui ó, meu Kim é 52, é o meu Kim, né, que é o humano cósmico. Aí teria que calcular, porque isso, para quem não conhece, assim, quando você soma 2 Kins, você tem ali a energia que paira da união daqueles 2 Kins, né, quando eles se juntam, qual a frequência que dá. Mas aí depois a gente pode fazer essa conta aí. Carolina colocou aqui. Carolina colocou o humano cósmico amarelo. Será que é a nossa frequência juntas? Porque aí não, porque você teria que somar 52 com a lua lunar, que assim, matemática não é a minha... 249 com 52. Aí o que acontece? Quando ultrapassa 260, aí a gente tem que reduzir 260 para achar o número. Então aqui já fica, para quem está pegando aqui essa live, né, já fica essa dica. Quando você quiser saber qual é o seu Kim, junto com outra pessoa, você soma, se passar de 260,
você reduz 260 que você chega no Kim. Se tiver entre 1 e 260, aí você já acha, né? Ó, ela vai calcular. Calcula aí pra gente, Carol. Que agora eu fiquei curiosa. Foi uma sintonia tão linda. Ó, tem gente enlaçador de mundos, semente cósmica. Vamos ver Lindo. se alguém pode calcular aí, olha, 52 mais 249 vai provavelmente dar um número acima de 260, e aí é só reduzir 260 que chega no Kim. É que Eu quero tô convidar tô sem lápis aqui. olhando e não conhece, não fez algum serviço com a Ana, faça, porque assim, eu me vejo muito, o sincronário das 13 luas veio me confirmar coisas que eu vivi ao longo da minha vida. E uma das coisas Aqui, que hoje me chamam... 41. Olha, deixa eu Opa, ver. Alguém o que é 41? já, ó, deu 526. É isso? No 249. 52 mais 249 deu 41. Dragão lunar. Dragão lunar. É isso aí. Encantada do O sol. dragão lunar do sol. É a minha onda encantada de nascimento, que é a Que onda do lindo, que humano bênção, cósmico. E olha só que que lindo. interessante. O dragão, ele é o selo antípoda do macaco. Então, assim, o antípoda do macaco, ou melhor, o antípoda do dragão lunar é o macaco lunar, né? Então, assim, é muito, muito curativo a gente poder, assim, entrar nessa frequência, porque aqui, assim, mais uma informação interessante, né? Quando a gente acessa o antípoda, que é a energia oposta ao Kim principal, no caso aqui, o oposto do macaco é o dragão, e vice-versa. Então, o dragão traz de sabedoria para o macaco? Profundidade, que é justamente o que você falou. Então, aqui, nós duas juntas estamos falando da profundidade, né, e dos desafios que essa frequência traz, como a contribuição para a frequência do macaco, né? Então, quando o macaco se permite ser auxiliado pela energia do dragão, o dragão leva a essa profundidade, leva para esse renascimento, e que é o que complementa, né? Aí, de certa forma, o saber, a medicina do macaco. Que maravilha. É lindo demais tudo isso. É exatamente isso. Ele vem confirmar o que já está acontecendo. Porque Sim. toda a nossa fala foi assim, foi nutrir o ser, foi transcender a dualidade. Uhum. Uau, muito lindo. Maravilha, maravilha, então. Bom, gente, agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Essa live ela vai ficar aqui no Instagram e eu vou também depois ajustar ela e vou também deixar no meu canal no YouTube, tá? Então também vai ficar disponível também no meu canal no YouTube, que é Ana Cordeiro Terapias Humano Cósmico, né? Sempre eu trago o Humano Cósmico como a assinatura de todos os trabalhos que eu realizo, né? Com mapas, com atendimentos. Aí depois, quem quiser saber mais também desses atendimentos, pode mandar mensagem para mim até aqui pelo Instagram, que eu vou falando mais a respeito. E assim, agradeço imensamente aí a mágica presença da Maura nesse dia, né, Gratidão. nesse momento. É mútuo agradecimento, imensa. Assim, foi muito fluido, maravilhoso, como a vida precisa ser. Cada vez mais a gente se conectando desde essa consciência e fortalecendo a flor da vida. Eu gostaria, Sim. assim, se tu me permite, né? Sendo da onda encantada da estrela, onde o canto e a dança é parte do meu caminhar também, cantar um pedacinho de algo que muito tempo atrás veio, Uhum. se uniu a uma música, virou inclusive uma dança circular e diz assim: digo sim à flor, digo sim ao amor. Eu Ai, ancoro a minha cor, legião do amor.
Digo sim à flor, amor à vida, ao voo infinito da nossa cor. Tudo isso vem, tudo isso vai para o mesmo lugar de onde tudo sai, beira do mar. E aí, para a live que a gente sim vai dar, da Onda Encantada da Lua, eu canto completo daí a inspiração. Ah, ótimo. Maravilha. Arrou. Em Lakeche. Lakesh, Alakim. Gratidão. Um abraço aí a todos. Gratidão a todos. Gratidão. Arro.